Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é quarta-feira e a gente vai ter aula de história. Então, abre o teu livro lá na página 32, tá bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre histórias de família. Antes de começar essa aula, eu quero contar um pouquinho da história da minha família para vocês. A minha família, por parte de mãe, é muito grande. Então, eu tenho muitos primos, muitos tios. Então, é muita gente. E eu lembro uma recordação muito boa que eu tenho da minha infância. É que nos domingos, todo mundo se reunia na casa da minha avó. Né? Os primos, os tios. E a casa ficava super cheia. E minha avó cozinhava para todo mundo as comidas maravilhosas que ela fazia. Os bolos mais gostosos. E eu lembro de sempre curtir muito os meus primos, de brincar muito com eles, de passar o dia rindo, sabe, de correr de bicicleta na rua e ouvir as histórias que a minha avó contava, de quando ela era criança, as coisas que ela fazia de engraçado, como é que eram as brincadeiras da época. E isso, esse fato tão especial, faz parte da história da minha família. Da família por parte de mãe. Então, são coisas que compõem o histórico familiar meu. Por parte de pai, minha bisavó, né, a mãe da minha avó, meu pai conta que ela era índia. E o meu bisavô, meu pai, diz que ele era alemão. Então, eu tenho algumas raízes aí indígenas e europeias. E aí é um outro fato interessante, histórico, da minha família por parte de pai. E isso faz parte do histórico familiar do meu pai, de todos os meus tios dessa parte. Você sabia que cada família tem uma história diferente? Tem fatos diferentes, coisas que aconteceram que tornam aquela história única e especial? Eu tenho certeza que a sua família também tem esses fatos, essas histórias que tornam momentos especiais, tornam o histórico da família, a trajetória da família super especial. E às vezes esses fatos são comuns a muitas pessoas, como por exemplo, no caso do meu pai, né, que o avô dele, meu bisavô, era europeu e a minha bisavó indígena. A gente tem isso em praticamente a maioria das famílias, porque a gente tem raízes misturadas, né? Várias nações passaram a compor o Brasil desde quando ele foi descoberto. Então a gente tem os europeus, a gente tem africanos, a gente tem indígenas. Então muitas famílias têm esse fato em comum. Outras famílias têm fatos em comum, como, por exemplo, a escravidão. Famílias de pessoas que têm antecedentes, antepassados, pessoas muito antigas da família que foram escravos, que foram filhos de escravos e já não nasceram mais escravos, mas nasceram livres. A gente tem também várias famílias em que esses momentos especiais, como eu falei, que todo mundo se reunia na casa da minha avó, isso é um fato comum a muitas famílias. Muitas famílias fazem isso nos domingos, elas se reúnem e o avô, a avó contam coisas da infância, como brincavam, de que brincadeira eles gostavam mais de brincar, como era a época da escola, tá bom? Então, cada família vai ter a sua história única e especial, tá bom? Esse assunto que eu falei para vocês tá lá na página 32 e na página 33, tá bom? Essas histórias que os avós contam são transmitidas na família de geração em geração, né?
Os avós contam, depois os filhos contam para os filhos, e os filhos vão contar para os seus filhos algum dia. Então, esses momentos especiais que fazem parte da história de cada família, elas são passadas de geração em geração por meio de fotos. Lembram as fotos históricas? Então, essas histórias são contadas através de fotos, através de filmagens, através de álbuns de família, brinquedos, roupas e também através da oralidade, quando o meu pai me contou sobre os avós deles e quando a minha avó me contou sobre como era a vida dela na infância. Então, foi usado o quê? A fala para contar esse fato histórico, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar aqui uma tarefinha para vocês, tá certo? Vocês vão entrevistar alguém mais velho da família. Pode ser o avô, uma avó, o tio, a mãe, o pai. E vocês vão perguntar sobre a história da família de vocês. E depois vocês vão gravar um videozinho curtinho contando um pouquinho da história. Como era a vida da mãe quando era criança, ou do pai, ou algum fato que seja muito importante na história da família de vocês, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau!